It's me. I can see myself on the... You can change the photograph. Bom dia a todas, todos, todes. Nós damos início a mais um minicurso, a mais uma aula do Senat. Esse ano a gente está com esse projeto de... Bom dia a todas, todos, todes. Nós damos início a uma... Paul, a gente está com... It's echoing from your voice channel. A gente está com esse projeto de fazer minicurso e aulas de novas abordagens em saúde mental, e hoje a gente começa mais um minicurso. Então, um minicurso com 2 aulas, com a honra da gente ter o professor Paul Baker, da gente discutir boas práticas em saúde mental. Hoje, a primeira aula, o professor Paul Baker vai falar um pouco o que são boas práticas de saúde mental, e já fica o convite para a próxima aula, na quinta-feira, no dia 8, no mesmo horário, às 9 horas, onde ele vai falar um pouco de como introduzir essas boas práticas no seu serviço e, principalmente, como conectar essas boas práticas com as equipes e equipe multidisciplinar. Paul Baker, nosso convidado, ele é formado em Sociologia e Serviço Social na Universidade de Manchester, pós-graduação em Saúde Mental. Ele é secretário internacional da Mental Health Collaboration Network, IMHCN, coordenador de mídia e um dos fundadores do Grupo de Ouvidores de Vozes do Reino Unido. Já desenvolveu projetos na área da saúde, consultoria em diferentes países, como na Itália, em Trieste, Sérvia, Croácia, Reino Unido, Irlanda, e realizou workshop em mais de 18 países e escreveu capítulos e artigos sobre recovery house, sobre whole life, sobre boas práticas, ouvidores de vozes, em vários artigos e capítulos. E quem vai fazer hoje a nossa tradução vai ser a Anne, grande amiga do grupo de ouvidores desse movimento e psicóloga. Então, seja bem-vindo, Paul, seja bem-vindo, Anne. A ideia é que esse bate-papo dure de 1 hora a 1h20, e vocês podem ir enviando as perguntas, e ao final a gente vai fazer as perguntas para o nosso convidado, o professor Paul Baker. Go, Paul. Oh, you're on mute, Paul. Good morning, everybody. Bom dia a todos. And thank you very much, Pablo, for that great introduction. E muito obrigado, Pablo, pela excelente introdução. It's a bit unnerving for me because I don't normally do these ones where I can see you in the Zoom meeting, but you're all looking at me through YouTube. So I don't know how many people are here, but hopefully somebody's watching this. Eu admito que eu estou um pouquinho nervoso, porque eu não estou acostumada a fazer esse tipo de encontro, onde eu não consigo ver as pessoas que estão me vendo. Vocês estão me vendo aí do YouTube, eu não vejo vocês, mas eu espero que tenha alguém aí que vocês estejam interessados no que eu tenho a dizer. And I can see from the chats that there are certainly some people here, so that's great to know. Eu consigo ver pelo chat que tem algumas pessoas aqui. What I like to do is, as much as possible, to keep this a little bit participative. I want you to be able to, if you say something in the chat, if there's something I talk about which provokes a response in you, please let me know. And we'll try to cover those topics. O que eu gosto de fazer é que as coisas sejam o mais interativas possíveis. Então, se vocês tiverem algum comentário, se alguma coisa que eu falar trouxer alguma provocação, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, coloquem no chat, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E eu gostaria de poder ter essa troca. Okay, so what I'm basically doing is we're going to spend about an hour or so together, now a little bit more maybe. And I wanted to introduce to you some reflections on the whole business of what are we doing when we work in mental health. Very, very basic question.
what are we doing when we're involved in mental health work? O que nós faremos hoje é que nós teremos cerca de 1 hora juntos, então nesse tempo eu vou tentar cobrir mais ou menos o que a gente tem feito ao redor do mundo no que diz respeito à saúde mental. Então eu deixo essa pergunta, o que tem sido feito na saúde mental pelo mundo? O que a gente está fazendo? Quite a lot of the principles and practices I'm going to share with you have been based on my own mental health career as a family member, as a worker, and they're based on things that I know, from my perspective, have made a difference. O que eu vou compartilhar com vocês aqui, de modo geral, vem do meu conhecimento como trabalhador da saúde mental, como familiar da saúde mental, uma pessoa com questões de saúde mental na minha família, e isso é como eu acredito que funciona, é a maneira como eu vejo que funciona através da minha experiência e através do meu entorno de saúde mental. Yes, and I think the point here is that I think some of you already have some idea about the kinds of challenges I understand that we need to address as 21st century mental health workers. O que eu acredito que aconteça é que muitos de vocês já sabem mais ou menos quais são os pontos e quais são as questões que eu gostaria de endereçar no que diz respeito ao modo como a saúde mental ocorre, como a saúde mental é vista no século XXI. So, where to begin? Então, por onde começamos? I always start with the most fundamental and basic, but also all-embracing concepts that we should be following, that we should, as much as possible, be working to. Eu gosto de começar trazendo alguns conceitos que eu acredito que a gente deve se apropriar, que a gente deve abraçar, e da melhor maneira possível a gente consiga realmente se apropriar desses conceitos. And I think they straddle three main concerns for me. The first one is like human rights. E eu parto basicamente de 3 grandes preocupações. Eu acredito que a primeira preocupação que eu trago é a questão dos direitos humanos. This is often a real contested field in mental health, where we have got in many countries laws and we have mental health acts or whatever, which enable us to, in many ways, restrict people's human rights, and that is something which is increasingly getting the attention of human rights. The human rights community, because they understand that people who are subject to mental health legislation often are deprived of their human rights. A questão dos direitos humanos se torna um pouco complicada na saúde mental. Cada vez mais instituições de direitos humanos têm prestado atenção, têm se voltado a esse ponto, porque muitos deles acreditam que dentro do sistema psiquiátrico, dentro do sistema de saúde mental, ocorram violações dos direitos humanos, e isso é algo que tem sido falado frequentemente. Então, muitas instituições têm voltado o seu olhar para a saúde mental para tentar compreender o que está acontecendo. And you can see that in many countries where there are growing campaigns to close large institutions where people can be sent to and live for many years of their lives. So there's an understanding that some of the services that we have based on hospitalization are in themselves difficult and complex to justify. E nós percebemos que em cada vez mais países existem movimentos para fechar e para encerrar as práticas asilares de saúde mental. É algo que a gente tem observado, que os direitos humanos têm se voltado bastante para isso, com a ideia de que existam outras alternativas para a saúde mental. This interlocks with the idea that for many years now, for 40 years, there's been if you like, how to say it, there has been one main idea in town, that mental health has been dominated by a particular understanding of what mental illness is. Se a gente for pegar o exemplo de Locke, por exemplo, nos últimos 40 anos,
tem se percebido, tem se pensado, a ideia dominante tem sido muito na questão de doença mental. O que seria uma doença mental? And this is the, if you like, the biological or pathological perspective, the idea that mental health or poor mental health arises from issues like a problem with the chemicals in your brain, or pointing to the idea that something about you is wrong, there's something wrong with you. E essa ideia é parte do que nós chamamos de modelo biológico, biomédico, modelo patológico da saúde mental, que parte um pouco da ideia de que se você tem algum sintoma de saúde mental, se você tem alguma questão de saúde mental comparecendo, isso é resultado de um desbalanço químico que você tenha no seu cérebro, tem alguma coisa de errada, quebrada no seu cérebro. So the psychopathological perspective is very, very strong and has been for many years in most countries in the world. A abordagem psicopatológica, ela é bem forte e tem sido por muitos anos a mais forte no mundo inteiro. And, that's reflected in issues like diagnostics, understanding that each condition has a label and a symptomology. And, you've got everything from schizophrenia to ADHD, the whole range of conditions, of disorders, which you can find growing and growing every year. So we're now on DSM-5 and it's this thick. E isso reflete em toda uma série de diagnósticos e uma lista de sintomas que fazem parte de cada diagnóstico. Nós vamos desde a esquizofrenia até o TDAH, e nessa miríade a gente tem uma série de diagnósticos que vão crescendo, e vai crescendo o número de sintomas. Por exemplo, o DSM já está na 5ª edição, que já é um livro bem grosso, ele tem mais ou menos esse tamanho, assim, a tradução brasileira acho que ela é desse tamanho, assim, mais ou menos, que tem uma série de diagnósticos e sintomas e critérios diagnósticos. But the limits of the pathological approach lies in the fact that it's trying to point at treatments, and those treatments are most often medication. Mas o limite da perspectiva biomédica, ele se encontra no que diz respeito ao tratamento. A maior parte dos tratamentos apontados são de uma perspectiva medicamentosa e se encerra no medicamento. And it's been locked in that, so I don't know about you, but I work with a lot of people who take a lot of medication, and you can see the impact on their physical and their cognitive health. You can see that medication, whilst it may address some of the issues, creates other problems. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho contato com muitas pessoas que estão tomando muitos medicamentos há muito tempo, há muitos anos, e eles têm uma série de consequências a longo prazo na vida da pessoa. Isso não quer dizer que alguns apresentam relatam que há algo que melhora, eles elogiam alguma coisa do remédio, mas todos eles têm uma série de consequências e efeitos colaterais a longo prazo muito grandes. But it's important to remember that this 30, 40 years of hegemony of a particular perspective it wasn't like that before, and it is changing now. And what it's changing towards, I think, is a restoration of the understanding that the important question in psychiatry is not what is wrong with you, but what happened to you. Eu acho importante ressaltar que essa maneira como vem acontecendo nos últimos 30, 40 anos, que não foi sempre assim, a abordagem ela era diferente e ela está mudando de novo. Então, a psiquiatria, ela aos poucos vem apresentando algumas alterações, e uma das alterações é que a ideia saia da pergunta o que tem de errado com você e passe para a pergunta o que aconteceu com você. And I think the key to this is what are the outcomes? Does the medication in and of itself, or even does the diagnosis actually help empower and change things for the person who's been given these conditions or been given these labels? Eu acredito que a questão central passe por você pensar na medicação, quando que diz respeito à medicação, esses medicamentos, eles estão empoderando essa pessoa, eles estão revitalizando, eles estão dando oportunidade para essa pessoa melhorar por si mesma, ou eles só estão ali sozinhos?
the question, of course, becomes context, because it depends where you're working. If you're working in the CAPS, if you're working in a hospital, if you're working in private practice, if you're working on the streets, it depends where you are, what you can do. A resposta, obviamente, passa pelo contexto. O contexto vai ser diferente se você trabalha no CAPS, se você trabalha num hospital psiquiátrico, se você trabalha num hospital dia, se você está trabalhando com população em situação de rua. O contexto, ele faz uma diferença e tem que ser levado em conta. Okay, so if you agree, which you may not, that we need a shift away from a heavily dominant psychological model, biological model, to something else. Paul, I'm so sorry to interrupt you. I couldn't understand what you said because there was a lot of microphony and the sound was very distorted. Okay. I can hear you better now. Can you hear me now? Yeah. Okay, sorry about that. Yeah, so what I'm trying to say is that this, if you accept my analysis, that there is a shift going on in our understanding of what causes mental health distress, then we need to think about how we are going to work in the future. O que eu quero dizer é que, se você aceita a minha análise, se você concorda com a minha análise, que está ocorrendo uma mudança no poder, uma mudança de controle, a pergunta que vem a partir disso é: o que nós podemos fazer a partir de agora? Qual decisões, qual posturas tomar a partir de agora? And this is not something we can do in 1 hour, obviously. E isso não é algo que a gente vai conseguir cobrir em 1 hora, obviamente. So one of the things that we're doing is we're running a course later in the year where we'll be going to be looking into the issues which I am introducing now in great detail over a number of weeks. Uma coisa que a gente está fazendo no final da semana, aos sábados, a gente tá tendo um curso, a gente está oferecendo um curso onde a gente pega esses tópicos, esses assuntos que eu estou falando aqui, e a gente se debruça sobre eles com mais tempo. So, from our perspective, then, the very fact that you're here. Então, da nossa perspectiva, o próprio fato de que vocês estão aqui. You need to think about how we can begin to try to create shifts and changes within our own work context. Que vocês estão dispostos a pensar de que maneiras criar uma mudança de poder, uma mudança no paradigma no nosso local de trabalho, na nossa prática profissional. It's important to understand, I think, that one of the key understandings that I've seen brought to this issue is that acknowledging that in mental health there's very much a power asymmetry. Power is held in much psychiatry, and the voices of people with lived experience, family members, and even other work professions are not valued in the same way. They're not listened to. E eu acho muito importante ressaltar que dentro do sistema psiquiátrico, dentro do sistema de saúde mental, existe uma hierarquia muito forte, onde normalmente a palavra do médico está em cima e a palavra do usuário, do paciente, do sujeito que escuta vozes, está lá embaixo. E nesse meio, entre uma palavra e outra, também tem a palavra dos outros profissionais, que frequentemente é muito desvalorizada e fica embaixo nessa hierarquia. So, what does that mean specifically? What do I mean by that? E o que isso significa especificamente? O que eu estou querendo dizer com isso? Well, I think it's critical that we begin to find supporters and allies in our own communities. Eu acredito que é crítico, é crucial que nós começamos a procurar e encontrar aliados dentro da própria comunidade. To begin to try to develop another way of understanding what is going on that leads to poor mental health. Para começar a compreender e a criar um contexto onde a gente possa compreender o que leva a uma questão de saúde mental comparecer. So, this is multifaceted. I mean, the first thing is to recognize that what we now understand is that mental health problems are not necessarily the consequences of chemistry going wrong in our brains. It points to what they say, social determinants, that most mental health problems arise as a consequence of social conditions and circumstances around us.
Então, isso é algo multifacetado. Hoje nós já sabemos que a saúde mental, questões de saúde mental, elas comparecem não por conta de um desbalanço químico no seu cérebro, o que pode até acontecer, mas essa não é a questão central. As questões de saúde mental, elas comparecem por conta de questões socioculturais da vida daquele sujeito. For instance, I live in the city of Manchester in the northwest of England. Eu moro na cidade de Manchester, no norte-oeste da Inglaterra. It's a working class city on the whole. É uma cidade basicamente proletária, majoritariamente. And within the city of Manchester, there are some some communities which are struggling financially, economically, many problems. E na cidade de Manchester nós temos algumas comunidades que têm passado por dificuldades econômicas, dificuldades sociais, vários problemas aparecem. And it is in these communities where we will find the greatest mental health needs. E é justamente nessas comunidades onde nós vamos encontrar as maiores necessidades, as maiores demandas de saúde mental. Or if you look at it another way around, these are the communities from which most of our patients are drawn. Se você for olhar para uma outra perspectiva, essas são as comunidades de onde vem a maior parte dos pacientes do sistema psiquiátrico. And what is the essential problem that these people share? E qual é o problema central que essas pessoas dividem? Poverty. Pobreza. On its own. I'm sorry? On its own, just poverty. You don't have to poverty and broken families and separate. It's just the poverty itself. As of itself, will be a major cause of mental health issues. É basicamente isso. A gente não precisa falar de pobreza associada a outras coisas. A gente não precisa falar de pobreza e isso e aquilo. É basicamente a questão da pobreza, e isso tem sido uma das maiores causas de questões de saúde mental. The mother who takes another shift at work rather than being able to go to the school meeting. Uma mãe que precisa pegar mais um turno no trabalho em vez de poder aparecer na reunião de pais e mestres. The child kept at home from school because they have no school clothes. A criança que não pôde ir à escola porque a escola estava fechada. Porque ele não tinha roupa para ir para a escola. Yeah, so in a sense, when we look at what we do, it's not necessarily it can be very inappropriate to say your child has got ADHD and they need Ritalin, because it could be that determination, which is based on the behavior of the child in the school, misses many, many things. Então, a nossa perspectiva, o que a gente faz é que, em certos contextos, a escola, por exemplo, pode acreditar que é apropriado você olhar para uma criança e falar: essa criança tem TDAH, vamos dar Ritalina para ela, por causa do modo como ela se comporta na escola, como ela está se comportando com os coleguinhas. O que a gente faz é olhar para isso e ver o que está para além desse comportamento, ver qual é o contexto dessa pessoa. Yeah. And it's fair to say that sometimes the human distress, the conditions, the circumstances, the difficulties that people face in their lives can actually be further complicated by giving it a diagnosis. It isn't necessarily the case that giving you the label means you know who you are, and that can be a relief. It isn't necessarily the case. E algo que acontece é que em alguns momentos, em alguns contextos, algumas pessoas, o momento que você dá um diagnóstico, isso aumenta o sofrimento da pessoa, isso aumenta a angústia daquele sujeito. Então, o diagnóstico ele não vai ser necessariamente algo positivo, algo que vai trazer uma certa calma, que vai trazer uma resposta para aquela pessoa. So, to summarize, we need to pay more attention to human rights, a lot more attention to that energy, that human rights perspective. Então, para resumir, a gente precisa prestar mais atenção nos direitos humanos, a gente precisa focar mais da nossa atenção, da nossa energia na questão dos direitos humanos. That we're seeing an emerging new paradigm in mental health, which is more acknowledging that mental health belongs to life events, to trauma, to adverse child events. So it belongs to experience. It comes from there. Nós temos observado um certo paradigma que tem surgido por meio
da saúde mental, que é que essas questões elas comparecem por conta da história de vida daquele sujeito. Podem ser questões traumáticas, eventos da infância. Tem existido uma certa mudança de paradigma que tem focado mais nisso, na narrativa do sujeito. So this presumes then that we need to develop a different kind of relationship with people we work with, which is not so much doing things to people, but finding a way of addressing the power differential so we are working alongside and with people. E isso significa que é preciso que a gente reveja uma série de coisas e a gente mude um pouco o nosso paradigma de como se relacionar com as pessoas com quem a gente trabalha. Não é a gente, enquanto profissional, em cima, dizendo para a pessoa o que ele tem que fazer, qual é o problema dele, qual é a questão dele, mas sim criar um balanço de poder de modo que vocês possam trabalhar juntos para criar a solução para aquilo que a pessoa está trazendo. And this is something which is not just in my head, you know, I've not made this up. This is something which is being acknowledged and recognized by, for instance, the United Nations. E isso não é algo que está só na minha cabeça, que eu inventei e eu acho. Isso é algo que tem sido cada vez mais reconhecido pelo mundo, como, por exemplo, as Nações Unidas. And in particular, the World Health Organization. E, particularmente, a Organização Mundial de Saúde. And the World Health Organization in particular developed something called the Quality Rights Program, which you can find on their website. A OMS, particularmente, desenvolveu um documento que eles chamam de direitos de qualidade, que você pode encontrar no site deles. And it really points us towards creating alliances and relationships with all sorts of community organizations in the neighborhoods. E isso aponta muito, esse documento aponta muito para a ideia de você criar laços, da manutenção de laços, da ideia de comunidade e poder fazer as coisas em comunidade. Isso aponta muito nessa direção. And it essentially is a call for the strengthening and expansion of community-based mental health support. E é basicamente um apoio, uma voz para a ideia de um tratamento de uma saúde mental focada na comunidade do sujeito. But in many respects, so what we're doing is we're shifting it from like a kind of biopsychosocial model, which is the sort of current thing, to being more a social, community, psychological, and also a biological model, but we're kind of turning it around. So the biology is not the most important thing. It's there, but the most important things are public health, social care, those kinds of agendas. Então, o que nós estamos fazendo? A gente basicamente está pegando esse modelo, que é basicamente um modelo assim, onde tem a biologia em cima e todo o resto embaixo, e saindo desse modelo biológico e invertendo para um modelo mais focado no social. Esse modelo não significa que você não leve em conta a biologia, é como se você estivesse pegando essa pirâmide e invertendo. A biologia vai ficar lá embaixo, ela é uma parte, mas não é a parte mais importante. A gente vai focar no social, na comunidade, no cultural daquele sujeito. And then that, I think, brings us back to ourselves and back to our own motivations as workers. What are we doing in this business? Why are we working in mental health? E eu acho que isso traz de volta a questão a gente. O que a gente está fazendo nesse meio? O que a gente quer trabalhando com saúde mental? Quais são os nossos objetivos? And I think a lot of that is also, you know, we're recognizing something about our own needs and our own trajectory. We get involved in mental health often maybe because we've had some connection with distress or overwhelming experiences in our own lives or possibly in the lives of people we know, family members. E eu acho que isso pode dizer muito respeito à nossa própria história. Talvez a gente tenha entrado na área de saúde mental, a gente tenha decidido trabalhar nessa área, porque a gente se relaciona à sensação de estar sobrepujado por alguma coisa, de falta de poder, ou talvez exista alguma história na nossa família, exista alguém na nossa família que esteja às voltas com questões de saúde mental. So, what that presumes then is that when we work with somebody else, our own needs are in the room as well. So it's not that we are
necessarily able to professionalize or compartmentalize what we do in terms of what we think we're doing with somebody and what's going on for ourselves in that relationship. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está ali numa sala trabalhando, a gente está ali com a pessoa, a gente está nessa sala também. Então, a gente acredita que não é possível você compartimentalizar completamente, de modo que você vai ser somente o profissional ali com aquela pessoa e você não vai ser afetado por aquilo de maneira nenhuma, que você não seja um ser humano com as suas próprias emoções também. So, one of the things that we believe is that in some respects our own life stories and our own life experiences and the way that we share those with people we know is also part of what our practice should be. Então, o que nós acreditamos é que a nossa própria história de vida, o que nós podemos compartilhar com aquela pessoa, também faz parte do seu rol de práticas no que diz respeito à saúde mental. So that's quite challenging because it sort of contradicts the idea that we should maintain a professional distance from the person we're working with, that we should be very careful about ethically about sharing information and knowledge about ourselves. It's a complicated kind of world to navigate, you know, because what am I to you and what are you to me? E isso é um pouco contraditório, porque o que a gente aprende desde sempre, né, nessa área de saúde, é o que a gente aprende é que a gente tem que se distanciar daquele sujeito. A gente é o profissional, ele é o paciente, e tem que haver uma distância entre um e o outro. Existe uma barreira ética do quanto você pode compartilhar de você tem que manter uma certa façada profissional. Então, são águas meio turbulentas, porque a gente não aprende a fazer isso. If I'm working in a interventionist doing things to you, I have certain certainties. I might say, you have schizophrenia, you need medication, I need to know whether or not you're hallucinating and having delusions. It's a constructed relationship where one person holds the power, the other person is the person responding to the person with the power. Se você está lidando com uma abordagem intervencionista, o que acontece é que você é amparado por uma série de certezas. Você tem ali um diploma que vai te autorizar a virar para aquele sujeito e falar: você tem esquizofrenia, você tem esses sintomas, você faz isso, você faz aquilo. Você tem todo o poder, a dinâmica da relação. O poder fica todo com você enquanto profissional, porque você vai estar amparado por certezas, e o sujeito, ele está numa relação abaixo, ele tem que fazer o que você manda. The alternative way, the way that we're trying to encourage people to work, is where we situate ourselves alongside the person, with the person. E a abordagem alternativa, o que nós gostamos de fazer, a maneira como nós acreditamos para o trabalho, você não está nessa posição de poder, você está numa posição de igualdade com aquele sujeito, onde vocês juntos podem construir uma alternativa. In this context, we're trying to get to know each other. What can we do together? Nesse contexto de igualdade, o que a gente tenta fazer é se conhecer, um conhecer o outro. And what we're seeking to do is shift the agenda. I honestly don't know what is happening for you, and I'm curious to find out. So my first two positions are I don't know nothing, and I'm curious to find out. E a gente tenta criar uma certa mudança do poder. A nossa perspectiva deve ser assim, desenvolver uma conversa, porque eu não sei o que está acontecendo com a pessoa e eu estou curiosa para saber o que está comparecendo ali na vida daquela pessoa. Então, as duas diretrizes, talvez, as duas coisas que você tem que ter muito na cabeça quando você vai tentar uma abordagem dessa primeiro, eu não sei o que está acontecendo, só a pessoa sabe, e eu estou curioso para saber o que está acontecendo. What we're trying to do is establish a connection and trust with the person. This is the most important thing. O que nós estamos tentando fazer é estabelecer uma conexão e uma relação de confiança com a pessoa. Essa é a coisa mais importante. What we're trying to do is to find a way of understanding what the experience is for the other person, not mediated through my ideas or my beliefs about illness, for instance. O que nós tentamos fazer é trazer à tona a compreensão da pessoa sobre a própria história, de modo que não seja mediado pelas minhas próprias crenças, pelas coisas que eu acredito. É a história da pessoa. And
why am I saying this? Why do I emphasize this? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou colocando tanta ênfase nisso? Well, basically because one of the major research studies that looked into what people were saying who received mental health services, which they found helpful and helped them return to their lives, help them recover their lives. Porque o que nós percebemos é que as pessoas que estavam recebendo esse tipo de abordagem de saúde mental, elas disseram que isso ajudava, que era algo que era útil para a vida delas e que era útil para ajudar essas pessoas a voltarem à vida normal, à vida cotidiana delas. Yeah, so there's a very interesting study written by a guy called Alain Tapor from Sweden, and he wrote a study called I won't give you the title because it's too long, and I don't think Anne will be able to remember all of it. But basically, to summarise, it's about the small things that mental health professionals did that made a difference to people's mental health. This is research coming from the people who received our services. Então, existe uma pesquisa que foi publicada na Suíça, que eu não vou dizer o título inteiro da pesquisa porque ela é muito longa, então eu acho que vai ficar um pouco difícil de traduzir por causa do tamanho, mas é basicamente uma pesquisa que fala sobre o que foi feito com as pessoas. Então, é uma pesquisa meio como se fosse em primeira pessoa, de pessoas que receberam serviços de saúde mental na Suíça, falando sobre quais foram as práticas que eles perceberam e que tiveram algum impacto positivo. And what they told us is quite simple. The people that they felt made the biggest difference in their lives were the mental health professionals who treated them like human beings. E o que eles nos dizem, o que essa pesquisa nos diz, é algo muito simples. O que eles disseram é que os profissionais que tiveram um impacto maior na vida dessas pessoas foram profissionais que trataram eles como seres humanos. We saw the person, not the label. Que viram a pessoa, não o diagnóstico. And this was, it was small things. They called them micro affirmations. These were small things that workers could do that built up the sense of self-esteem of the person they were working with. E eles falaram de coisas, eram coisas muito pequenas, eram coisas muito simples que os profissionais podiam fazer, que eles chamam de microafirmações que os profissionais faziam, que ajudavam a criar esse senso de empoderamento, esse senso de poder do sujeito. So the best practices, according to people with mental health problems, are these. Então, as melhores práticas, de acordo com pessoas que tiveram passagem pelo sistema psiquiátrico, são essas. The building of connection and trust. Criar conexão, construir uma conexão e uma relação de confiança. And continuity, the space over time and space for people to develop a relationship with you over time. E continuidade, o espaço, o tempo dessa relação com as pessoas com quem você conseguiu desenvolver uma relação, ter uma continuidade. They also said the workers who broke the rules. The workers who broke their rules? Rules, broke did things outside of what is normally expected. Eles também falaram sobre os trabalhadores que quebraram as regras, pessoas que pegaram esses paradigmas tão rígidos da psiquiatria e quebraram as regras. And when I say rules, sometimes these can be more professional, ethical issues, or they're not necessarily. We're not talking about big rules, but people, for instance, seeing somebody in the street, buying them a coffee, and just a more generalized understanding and way of being with another person. E eu acho importante ressaltar, que talvez algumas pessoas possam falar, a gente não está falando de regras que são genuínas para a segurança das pessoas, a gente está falando de umas certas regrinhas de convivência, regrinhas de conduta que a gente é exposto o tempo inteiro, como por exemplo, você comprar e sentar para tomar um café com seu paciente, essas regras de conduta que a gente tem tanto imputado na nossa cabeça enquanto profissional. Sometimes it could feel like friendship. Muitas vezes isso soa muito mais como uma amizade. This is interesting, isn't it? Because that's not something you particularly want to encourage. But we have, for instance, in our professional relationships, we have people we regard as friends in work context.
is it so complicated to not think of a client as potentially a kind of professional friend in the same way? You know, I think this is really important. People are asking, do you get me? Do you get me? E isso é muito interessante porque isso não é algo que a gente costuma fazer, não é algo que a gente costuma ver, por exemplo, às vezes quando eu estou conversando com algumas pessoas que estão no sistema de saúde mental há muito tempo, quando eu sento para conversar com elas, elas fazem muitas perguntas, elas frequentemente fazem a pergunta tipo, você está entendendo o que eu estou falando? Você está me entendendo? Você está compreendendo? I mean, some of you have probably been to some of the workshops on the hearing voices approach. Talvez alguns de vocês, eu acredito que alguns de vocês já tenham ido a alguns dos workshops sobre ouvidores de vozes. And if you haven't, I would encourage you to go to something about this issue. E se vocês não tiverem ido, eu realmente encorajo muito que vocês pesquisem um pouco mais sobre esse assunto. I mean, very high proportions of the people we work with are hearing voices. Existem proporções estatísticas muito altas de pessoas que escutam vozes. We now know, after 30 years of research, it's very helpful to encourage people to understand and engage with their voice experience. Nós sabemos agora, depois de 30 anos de pesquisa, que é muito útil, que ajuda muito você encorajar as pessoas a entrar em contato com essas vozes, a dialogar com essas vozes. However, if you haven't been to these workshops, you may be surprised I'm saying that, but it's been very well established that hearing voices have meaning for the person, and it's a very helpful way to begin to understand the perspective of the person who has voices. What's the content? Who are they? What are they saying? No entanto, se você ainda não viu nenhum dos workshops, se você não está muito familiar com essa técnica, você pode ficar muito surpreso com o que eu vou falar. Mas a gente já sabe que é muito bom para a pessoa, se você conseguir ajudar essa pessoa a estabelecer uma relação com essa voz, você ouvir essa voz, você compreender que essa voz, ela tem um conteúdo e qual é o conteúdo dessa voz. So, but if you're talking to somebody who's hearing voices and the previous occasion they spoke about their voices to anybody else, that led to them having increased medication, people are going to have trust issues with sharing their experience with you because they don't know what you're going to do. Se você está falando com uma pessoa que escuta vozes e essa pessoa, ao longo da vida dela, teve uma experiência de contar para alguém sobre essas vozes e aí, imediatamente, ela teve a medicação aumentada, período de internação aumentado, essa pessoa, com certeza, ela vai ser muito arredia, vai ser uma pessoa que tem questões de confiança nas outras pessoas para poder falar sobre essa experiência. So, could you imagine if you've spent the previous 5 or 6 years in the psychiatric service, all you've heard about your voice is that they're hallucinations, they're not real, you should distract yourself from them. If they are insistent or they say things to you which could be commanding, I need to know as your psychiatrist because I need to increase your medication. If that's the only previous conversation you've had, then it's going to be difficult for you to open up to me unless you trust me. Se você passou os últimos 5, 6 anos da sua vida no sistema psiquiátrico, ouvindo o tempo inteiro que suas vozes são ruins, que você não pode ouvir vozes, que isso é uma alucinação, que elas não são reais, que se elas começam a ser um pouco mais incisivas, elas começam a comandar você a fazer coisas, você precisa aumentar o seu medicamento, você precisa de mais tempo de internação, você não vai confiar em mim de cara para falar sobre as suas vozes, você vai ser muito arredio, você vai ser meio gato escaldado para falar sobre a sua experiência. Okay, so I mean, the reason why I mention this is because it's really important for us to understand that if you want to get into a relationship with a service user, we need to understand the key issues around that may lead people to want to be quiet about an experience or not to share with you. E por que eu estou falando isso? Se você é um profissional que tem interesse de entrar numa rede de saúde mental, de trabalhar com usuários do sistema de saúde mental, é muito importante você entender que tem um motivo para essas pessoas não quererem falar sobre suas experiências. Existe um motivo para essas pessoas serem tão desconfiadas e ter essa dificuldade de você estabelecer uma relação, uma conexão. Okay.
I just wondered if you wanted to go through any of the questions that we may have had, or if anybody said anything. If there's anything. Eu imagino se agora seria um bom momento para a gente trazer um pouco as perguntas que talvez tenham aparecido no chat. Acho que agora poderia ser uma boa hora para responder elas. Anything there? Obrigado, Paul, pela explanação. Acho que foi bem importante. Tem duas perguntas bem, acho que importantes que vieram. Uma do Cláudio Man, que a Anne conhece, você também conhece, que pergunta sobre, você falou da questão do diagnóstico, que o diagnóstico muitas vezes não é uma boa maneira de ser utilizada nesse sentido, mas no dia a dia, nas próprias burocracias fazem que são psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde mental tenham que usar esse diagnóstico. Como equilibrar isso? Quando que eu tenho quando devo usar, quando não devo usar? We've got two questions on the chat. The first one is from Claudio Man. You know him. He's been to some of the lectures. He says, when it comes to diagnosis, you talked about a little bit about being not very good for the person about the idea of questioning the diagnosis. But when you are a mental health worker, when you're a psychologist, when you're a psychiatrist, many of the bureaucracies involving the mental health system, they are very diagnostic basis. They demand a diagnosis and they demand that you as a professional know the diagnosis and use that those words, that terminology. How do we find a balance between the bureaucracy and the demand of the professionals to use the diagnosis and the idea of not focusing the whole treatment, the whole period on the person's diagnosed? Mm-hmm. Yeah, great question. Thank you. Excelente pergunta, obrigada. It's definitely, it's a little bit of a dance, I think. Com certeza é mais ou menos como uma dança, sabe? I mean, for instance, I've just received this is from somebody I'm working for. I don't know if you can see that. Por coincidência, por exemplo, eu acabei de receber esse papel de um lugar onde eu trabalho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu acabei de receber isso aqui. So it's about a personal independence payment. So for some people, right, if they want to get money off the state, you have to play up your mental health issues. Essa carta é de uma pessoa com quem eu estou acompanhando. Por exemplo, aqui no meu país, se você quer receber, se você tem direito a uma bolsa do Estado, se você quer receber o direito do Estado que lhe é justo, você precisa do diagnóstico e você precisa provar o seu diagnóstico. And what I mean by that is that I'm not saying to the person, in these circumstances, you are mentally ill. O que eu estou dizendo, né, que eu não vou virar para a pessoa e falar, tipo, nessa circunstância você tem uma doença mental. But what we need to do is kind of like, I can find ways of enabling people to share their experiences in ways which will enable the state to give them money without them feeling that they have lost their integrity. O que nós podemos fazer é achar maneiras de você achar um meio termo, de você achar um diálogo, de modo que seja possível para a pessoa preencher os requisitos burocráticos, você receber a bolsa, o dinheiro do Estado que lhe é justo, sem você aniquilar completamente a subjetividade dessa pessoa. I mean, I think it's difficult. I mean, when we talk about mental health crisis services, you know, CAPS, and people who are being treated with medication, it gets a lot more intense. But there is, you know, there's opportunities in public health, in primary healthcare, to try to shift the sort of ways that people think about what's going on, so less people get sucked into psychiatry. So we sort of talk about, you know, we're like cowboys and we're trying to get the horses, don't go down there, go that way, you know, sort of cut them off, so people aren't going into psychiatry and have bigger options, more broad options. Eu acho que é uma questão um pouco complicada quando a pessoa, porque, por exemplo, a pessoa ela vai estar no CAPS, ela vai estar
algum programa do governo que diga respeito à saúde mental, e é um pouco complicado você conseguir organizar essa questão esse balanço de poder, esse balanço de relação. Então, às vezes, a gente sente como se fosse um pouco cowboys ali no meio da boiada, falando tipo, você tá indo por esse caminho, não, vamos tentar puxar para cá, vamos, não vai por esse caminho aqui, aí agora, vamos pelo lado de cá. I'm glad that worked out. You found it funny. I mean, I'm serious about that because we know that, I mean, for instance, particularly young people and children who hear voices, generally speaking, if you reduce the panic, normalize, it will resolve itself from the majority of young people and children within 2 years. Especially if you can identify the toxic event or situation which is giving the force to the voices. E apesar de eu ter feito uma piada e tal, é algo que eu tô falando muito sério. Eu falo muito sério quando eu digo isso. Porque, por exemplo, no que diz respeito a crianças, quando a gente quando a gente está lidando com uma criança que escuta vozes, a pesquisa nos mostra que o quão mais você normaliza a experiência dela, o quão menos você entra em pânico, maior é a chance dessa criança passar por esse período e deixar de ouvir vozes no futuro. Okay, so we're calling for something more real and more meaningful, but we do understand that when we take on this kind of perspective, we understand where the challenges are, and certainly, we'd be naive because most of us are working in situations where these kinds of ideas are either unknown, unwelcome, or regarded with a great deal of suspicion. Então, assim, a gente compreende aonde estão os desafios, quais são os desafios de trabalhar nessa área. A gente não está tentando chegar de uma maneira inocente. A gente sabe que é uma abordagem, que é um modo de pensar que muitas vezes não é bem-vindo, é um modo de pensar que muitas vezes não é aceito, não é reconhecido pelo sistema e pelos profissionais de saúde mental. Então, a gente não quer chegar de um jeito inocente. Okay, I just want to show. Can you give me screen share, Pablo? Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês muito rapidinho. Eu vou compartilhar a tela. Thank you. Let's see if this works. Can you see that? Yes. Okay. So I'm sorry this is in English, but it'd be actually a really good idea to get this translated. So this is about. Can you see my little arrow? Eu sinto muito por esse quadro estar em inglês. Eu acho que seria uma excelente ideia traduzir esse quadro. Eu quero falar um pouquinho. Essa primeira parte ali que ele está marcando diz not having to tell my story over and over to ever-changing professionals. Em tradução está escrito não ter que contar minha história de novo para cada vez para variados e diferentes profissionais. So actually, so I won't read about it, but I think some of these are really interesting. Can I just say, this has been taken from young people using mental health services in the UK. Eu acho que alguns deles são realmente muito interessantes. Essa cartilha, essa imagem, ela foi desenvolvida escutando histórias e com frases e falas de pessoas jovens que estão no sistema de saúde mental da Inglaterra. So I don't know if you want to just go through that, but it's a really helpful way of understanding what I'm talking about presented visually. I think we can do this. If there's one you particularly want to point out, you can read in English and then I'll translate. And maybe you can send me then later and I'll translate for you. So what would good support look like for young people? Então, como seria um bom apoio para pessoas jovens? And the first thing they say is about understanding me. Understand me. E a primeira coisa que eles dizem é sobre compreensão. Compreender, entender o que eu estou falando. And it's true. It's really hard to articulate what some people are experiencing. People find it really hard to articulate what's going on for them. E é verdade, às vezes é muito difícil você articular a experiência. Algumas pessoas têm muita dificuldade em articular o que está acontecendo. And actually that can often lead to people misinterpreting what people are saying. So we stop listening and we just interpret it through our own professional
filter. E isso muito frequentemente leva a erros de interpretação, leva a certa, tipo, uma má comunicação, porque é muito fácil, como tá difícil de articular, a gente para de prestar atenção e simplesmente interpreta através do modelo biométrico que a gente está acostumado a interpretar as coisas. So when you don't do this, you know, when you misinterpret and you don't give people time and space to articulate what's happening for them, that's why people have bad experience with professionals, and that's why they find relationships with professionals so daunting, so difficult. Então, quando você faz isso, quando você não compreende direito o que a pessoa está falando, quando você interpreta de uma maneira errada e você não escuta o que aquela pessoa está dizendo, você assume coisas sobre aquela pessoa, normalmente é nesse momento que as pessoas relatam ter experiências ruins com profissionais do sistema de saúde mental. And they say, you know, that what they're asking for is two-way support. They want to be listened to and heard. You know, that support can be mutual, that you can create a supportive environment where your own needs are being nourished as well as the person you're working with. E eles também falam muito sobre um apoio de duas vias. A ideia de você conseguir falar e ouvir, seja você profissional ou seja você usuário, de modo que haja ali um balanço entre as relações e a pessoa sinta que conseguiu fazer uma conexão ali com a pessoa, ter um balanço. Você tem um equilíbrio no que você fala e no que você escuta. And it's interesting, you know, I've heard this from a number of service users that sometimes they feel they've had to take care of the professional when they've been so shocked to hear their story. It's a really interesting thing. E algo muito interessante que eu ouvi muitas vezes, que eu frequentemente escuto, que eu acho muito interessante, é que eles falam sobre a ideia de não precisar tomar conta do profissional, porque muitas vezes quando eles compartilham a história deles, o profissional fica tão chocado com a história que eles sentem como se eles tenham que tomar conta do profissional depois de contar a própria história. E isso é algo muito interessante. This is interesting, you know. I mean, because we don't necessarily ask those questions. If you just frame the questions around the psychiatric condition of the person, rather asking them what's happening in their lives, or putting an emphasis on, you may miss certain things. So, you know, child abuse, you know, things like that people have maybe not been able to share with anybody else before. These are critical conversations that we need to be prepared for. E é muito interessante, porque quando você pega como se fosse assim, talvez um questionário psiquiátrico padrão, você vai perder uma série de coisas. Você não vai estar se engajando ali com a conversa e às vezes você vai perder. E quando você começa a se aprofundar um pouco mais, você vai ouvir coisas do tipo abuso infantil. E a gente tem que estar preparado para ouvir essas coisas. So, you know, listening to people is actually as powerful than sometimes trying to find an intervention or an action. E então, se você reparar, se você prestar bastante atenção, ouvir as pessoas é algo que pode ser tão poderoso, tão potente, quanto uma possível intervenção que você possa pensar ali na situação da pessoa. I mean, for those of you who are interested, I mean, this is a new project that's being operated in Manchester, where we are bringing together children who are struggling with anxiety and depression, loneliness, adversity, but also hearing voices, have visions, things like that. So we are looking to find a way to get this understanding of what is happening to 6% of children. You know, it's a large proportion of children and young people with these kinds of experiences, to find other ways of supporting children in this situation. E para aqueles que ficaram interessados, isso que eu estou mostrando aqui é um projeto novo que a gente está desenvolvendo, que a gente está implementando agora na minha cidade, que trabalha com crianças que estejam passando por ansiedade, depressão, solidão, também crianças que escutam vozes, que veem coisas, porque a gente percebeu que tem uma porcentagem muito alta de crianças que passam por isso, e a ideia é que a gente consiga espalhar um conhecimento, espalhar uma sabedoria no que diz respeito a isso, para que a gente possa amparar melhor essas crianças. So in the course that we're running, we'll be going into the detail of what this really means for your practice and giving people who attend the course the opportunity to really think through their own personal plans as to how to connect up with other people. There's a lot of understanding and thinking in this course. And also we'll be looking
if you come to the meeting on Thursday, some of the more practical ways of working that we've identified. So this is more philosophy, underpinning values. On Thursday, we'll talk more about practical ways that you can work to begin to work. Se você estiver vindo ao curso que a gente tem, a gente se debruça um pouco mais sobre essa questão, a gente consegue desenvolver um pouquinho mais, pensar um pouco mais. A gente tenta tornar a nossa ideia que esse curso, essa abordagem, ela seja um pouco mais filosófica, ela diz um pouco mais respeito a algo da prática, algo assim um pouco mais da praxis, de modo que você consiga pensar sobre as abordagens, sobre seus comportamentos, sobre as ideias. Na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai trazer isso com um pouco mais de cuidado sobre esse assunto, de modo que a gente possa se debruçar e ter, talvez, assim, uma abordagem um pouco mais filosófica do assunto. Okay, so that's 1 hour and 15 minutes. I'll just begin to conclude the session now and hand over to Pablo if there's any other questions or point of view or points he wants to make. Tem uma última, desculpa, de você traduzir, tem uma última pergunta muito importante e outra da Daiane também, que é muito importante, sobre o desafio de trabalhar em equipe multidisciplinar e principalmente de como envolver o médico nessa abordagem e não cada um ficar no seu centro de conhecimento, mas trabalhar como uma equipe multidisciplinar. Mas, Daiane, essa pergunta a gente vai responder na quinta-feira, que é o tema da aula de quinta. Para a última pergunta para o Paul, é um desafio tanto no Brasil como no Reino Unido, vem ocorrendo o desmonte dos sistemas de saúde e também de saúde mental com subfinanciamento. Como que a gente faz essas boas práticas em saúde mental com esse desmonte que vem ocorrendo dos sistemas nacionais de saúde, mais específico de saúde mental? A gente já passou 15 minutos respondendo a última pergunta, então a gente vai começar a se direcionar para o final, vai responder só mais uma pergunta e vai encerrar. Surgiram 2 perguntas que eu vou traduzir aqui para o Paul agora. Paul, Anne, a primeira do equipe multidisciplinar a gente vai deixar para a quinta, porque daí é um tema de quinta, daí é só a questão do... vou só adiantar para ele There were 2 questions. Actually, the first question we won't be answering today because it's a little about of the theme of the next lecture. So it's a little bit about professionals and how to shift the power among the professionals and call the doctors and the psychiatrists to our side, to an idea of a more horizontal way of thinking when it comes to the professionals. And that will be next lecture theme, so there will be no need to answer that question now. And the second question was about financial struggles with the mental health system, because both UK and in Brazil, we are going through a systematic dismount of the mental health system. Money is being taken off, and the physical spaces, they are crumbling, they are being shut down, and there have been a lot of struggles when it comes to the government giving aid that is supposed to be from the mental health system. So how do we deal with that as professionals wanting to try something different, wanting to try a different approach that is more focused on the human being, but we are not receiving the subsidiary that we were supposed to? How do we deal with that? How do we make a good practice in mental health if we are not receiving the proper governmental and overall aid that we were supposed to? Yeah, very, very good question. And one part of me says it just runs screaming down the street, going, it's too much.
Essa é uma pergunta muito boa. Às vezes eu tenho vontade de simplesmente sair correndo e falar, tipo, gente, pelo amor de Deus, ajuda! Presta atenção nisso! So what we've done in Manchester, in the face of that reality, we discovered yesterday there was an article in the Guardian newspaper, which is the left liberal journal, the Guardian. Used to be called the Manchester Guardian, came from the city, and they published an article that said that in the last 10 years we've lost 25% of the acute beds or psychiatric beds have gone in the last 10 years. Essa é uma pergunta realmente muito boa. Aqui em Manchester, a gente descobriu recentemente, através de um político assim, mais da ala liberal, não, meio como se fosse a nossa esquerda, falando sobre nos últimos anos, o sistema psiquiátrico simplesmente desapareceram, 20% dos leitos psiquiátricos simplesmente desapareceram. So, and none of that funding has gone into the community. It's not as if they said, okay, we're going to slowly reduce the size of the hospital influence and make more in the community. No more money in the community. So we have a crisis where, you need to go to hospital, maybe. There is no bed. There's no bed. Mas essa diminuição de 20% dos leitos psiquiátricos não significou que esse financiamento, que o dinheiro que iria para esses leitos, passaram a ser investidos na comunidade, que seria o esperado. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente 20% sumiu e hoje em dia, se você está passando por uma crise, se você está precisando de uma internação psiquiátrica, o que pode acontecer é você chegar no hospital e simplesmente não ter um leito para você. So, it's really complicated. Então, é algo assim, é muito complicado. Because on the other hand, we don't want more psychiatric beds. Porque, por um lado, a gente não quer mais leitos psiquiátricos. In that, we believe there are alternatives to locking people into a medical environment, which can actually be more helpful to enable people to overcome a crisis. And these are different settings. Like, you can have a crisis house, which is, you can have like they have in Trieste, community mental health centers, but no locked doors and no coercion, no necessarily no medication. We need to find alternatives. Nós acreditamos que hajam alternativas ao modelo asilar da psiquiatria. A gente acredita que no momento de crise você deveria ou poderia ser acolhido dentro da sua própria comunidade. Essa é a ideia que gostaria. A gente não acredita na ideia de um leito psiquiátrico, de você ser restringido, de você ser preso, de você ser asilado frequentemente contra o seu consentimento. We face the same realities, but it doesn't mean we can do nothing. We are forced to do nothing. Nós nos deparamos com realidades muito semelhantes, mas isso não significa que não haja nada que a gente possa fazer, que a gente tenha que simplesmente aceitar como as coisas estão acontecendo. So in Manchester, we've established a campaign called Charm. Em Manchester, nós estabelecemos uma campanha chamada Charm, which is Communities of Holistic, Accessible, Rights-Based Mental Health. Que é a comunidade pelo acesso, pelo direito de acesso a métodos holísticos, a métodos mais completos de saúde mental. And we've established our own groups. We're not waiting for the service to do this. We're doing it ourselves. E nós estabelecemos os nossos próprios serviços. A gente não está esperando o governo chegar e oferecer isso. A gente simplesmente chegou e estabeleceu os serviços. So we've established a family and friends group, taking back control of medication, hearing voices. We do training. We're trying to develop our own structure, our own way of thinking and working with people. Nós estabelecemos grupos de estudos, grupos de apoio, nós estabelecemos grupos de ouvidores de voz, a gente já estabeleceu grupos de apoio à família e a gente tem também trainees em workshops. So in particular, you can see we put a lot of posts up about, alternatives like Soteria House, which is something from the States, Open Dialogue, which comes from Lapland.
E como vocês podem ver, a gente colocou uma série de opções, a gente colocou muitos cartazes, como, por exemplo, as casas solteiras, que vêm da Escócia, como, por exemplo, o Open Dialogue, que veio da Finlândia. We hold our own regular monthly meetings where we plan, we write letters to the ministry. We're active. We become activists. Nós temos as nossas reuniões em dias estabelecidos, são semanais, onde a gente faz planejamentos, nós escrevemos cartas para o Estado, a gente tenta fazer isso da maneira mais ativista, mais militante possível. And we're not siloed. We're working with trade unions, with family groups, with citizens. So we're really interested about who we can ally ourselves with. E nós fizemos um time com pessoas, com familiares, com sujeitos da comunidade, com pessoas de uma série a gente tenta criar times e se aproximar, fazer parcerias com pessoas de uma série de locais. We're tied into open dialogue, mental health. You see, we try to connect with anything that's happening internationally and nationally at a local level and bring that knowledge and experience to our community. Local, global, very powerful. Nós entramos em contato com o Open Dialogue, por exemplo, que é de outro país. A nossa ideia é que a gente consiga trazer abordagens, ideias e métodos de pensar do mundo inteiro e trazer isso de modo a colocar localmente na nossa comunidade. Então, a ideia é que haja esse diálogo, que haja essa troca mundo-comunidade, comunidade-mundo. And what we then do is we end up then finding ourselves engaged in dialogue with the community mental health coordinator. They become interested in us because we represent energy and we're looking to do things. So I think sometimes if that energy is not in the community, we have to create it. E o que acontece é que cada vez mais e frequentemente a gente tem se percebido estabelecendo diálogos com, por exemplo, o ministro de Saúde, é algo que eles têm se interessado muito, porque a gente traz uma energia, a gente traz um certo sopro de ar para a cena da saúde mental. Então, isso é algo que a gente acredita que acontece. Se você começa alguma coisa com energia, se você começa alguma coisa com boas ideias, é natural que as pessoas vão se interessar e aí você consegue estabelecer um diálogo. What we also do is we don't stay locked into the service itself. We talk to the mayor. We talk to whoever we can talk to about opening up. This mental health is not the province of the mental health department. It belongs to the community. It belongs to the city. So we shift that understanding around, that the service meets the needs of the community and the community needs to be able to express its needs. It's a kind of a community development, Paulo Freire kind of concept. E algo que a gente faz, outra coisa que a gente faz é que a gente não mantém esse diálogo somente aos trabalhadores da saúde e aos trabalhadores da saúde mental. A gente entra em contato, por exemplo, com o prefeito, a gente entra em contato com outras áreas administrativas, porque a gente acredita que a saúde mental, pensar sobre saúde mental, pesquisar sobre saúde mental, fazer saúde mental, não é algo que deva estar restrito somente ao Ministério da Saúde, somente aos trabalhadores da saúde mental. A saúde mental é algo que está na comunidade e é algo que tem que ser discutido com a comunidade. Okay. There's a much bigger, more hopeful, positive, recovery-orientated mental health story out there beyond biopsychosocial psychiatry. And we need to get the message out. Existe muito mais potência, existe muito mais possibilidade, uma possibilidade de recuperação quando você sai do que diz, do que prega o modelo psicobiológico. Existe muita mais possibilidade fora disso, existem histórias incríveis e é importante que a gente crie oportunidade para que essas histórias apareçam. Ok, that's me done. Ok, esse sou eu encerrando. Obrigado, Paul. Obrigado, Anne. Fica o convite para a próxima aula, na quinta-feira. Daí a gente encerra esse mini curso, que a ideia é a gente
poder trocar um pouco de experiência e sempre deixar um pouco da chama acesa. E na quinta-feira o Paul vai falar um pouco mais sobre como colocar isso em prática no seu serviço, boas práticas, e como envolver e formar o desafio de uma equipe multidisciplinar. E a Cibele perguntou o que o Paul citou do curso. O Paul vai oferecer em agosto, começando acho que em setembro, um curso Whole Life, que é da abordagem da OMSN, da OMS e também da IMHCN, que fala dessa abordagem de uma vida como um todo e envolve essa questão das boas práticas. É um curso grande de 10 módulos, com 10 aulas ao vivo com o Paul, mas na próxima quinta-feira o Paul fala um pouquinho mais desse curso, que abre as inscrições na próxima semana. Agradecer a todas, todos e todos que tiveram presentes essa manhã, agradecer ao Paul, agradecer a Anne, e nos vemos na próxima quinta-feira. E uma coisa importante, os materiais complementares que o Paul citou, a gente vai enviar por e-mail e também pelo grupo do Telegram. Então a gente vai enviar o link, quem não se cadastrou no e-mail ou entrou no grupo Telegram, daí faz que a gente vai enviar por lá. Então um abraço a todos, todas e todos, e até a próxima quinta-feira. Okay. Are we done now? Keep on, Jim. I think we're still live. Just say goodbye to kids. Yeah.